Boa noite, minhas queridas amigas, meus queridos amigos do programa Semente Abstrata. Eu sou João Paulo Hack Miranda e falo com vocês através das ondas da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, diretamente de São Paulo, Brasil, para o mundo. Hoje, sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2023, nesta véspera de carnaval, vou trazer um tema que eu considero dos mais atuais. Eu proponho aqui, como tema do nosso programa, do nosso bate-papo de hoje, falar, decifrando o momento atual. Não sei se é impressão minha, mas eu acredito que não, porque isso é geral, pelo menos com as pessoas com as quais eu me relaciono, com quem eu converso. Existe uma estranheza, não é? Nos momentos atuais, nos dias que nós vivemos. Vivemos um momento muito estranho, não é? Muito esquisito. E eu vou aqui trazer, inclusive, os exemplos, não é? As circunstâncias, porque eu considero, e muitas pessoas do meu círculo social consideram também que nós estamos vivendo momentos, no mínimo, muito estranhos. Eu já falei, nos últimos programas, falei sobre o fim da Kali Yuga, não é? Que é a Idade de Ferro. Estamos num processo de mudança de ciclo, e esse processo de mudança de ciclo, ele implica necessariamente no fim, lógico, o fim tem o seu aspecto de destruição, não é? Enfim, o que não serve mais, né, vai ser dissolvido, para que o novo, não é, possa se erguer, não é, haver esse advento e predominar, né, o novo ciclo, o novo momento evolutivo, o prenúncio de uma nova era de Aquário, de uma Satya Yuga, de uma Idade de Ouro. E isso implica, portanto, um processo de reconstrução, não é? O nosso mundo, ele... Claro, eu estou falando isso de uma forma simbólica, de uma forma metafórica, mas também de uma forma, por que não, real, não é? Nós estamos vendo a situação do mundo é uma situação muito complicada em muitos aspectos, na maioria, eu diria. Então, gente, vamos começar aqui a falar sobre o momento atual. Eu vou trazer alguns elementos que fazem, não é, parte a forma pela qual eu vou conversar com vocês aqui, vou compartilhar algumas reflexões, tá certo? Eu faço através da filosofia hermética, da sabedoria hermética e também dos instrumentos com os quais eu estudo e trabalho, que é a astrologia, o tarô e a cabala, tá bom? Então eu vou procurar decifrar, né, trazer aqui algumas chaves para nós, tá certo? Que nós possamos aí começar a decifrar melhor esse momento que nós estamos vivendo com vistas ao futuro próximo, vamos focar aqui no ano de 2023, em um mês teremos um ano novo astrológico. Então, esses elementos simbólicos, além de outros símbolos que se nos revelam no dia a dia, tá certo? Na nossa vida cotidiana, no contexto político, no contexto cultural, no contexto social, tá certo? Tudo é importante. Nada acontece por acaso. Então, eu já lanço essa premissa do nosso programa de hoje, tá? Trazendo à tona o princípio hermético da causa e efeito. O princípio hermético da causa e efeito é um dos 7 princípios ou leis herméticas. E o princípio hermético da causa e efeito nos diz o seguinte, pessoal, que não existe nada casual, nada, absolutamente nada no mundo, absolutamente nada em nossas vidas é casual, é por acaso. Tudo é, sim, na verdade, causal. Existe uma relação de causa e efeito em tudo. Vejam o que enuncia o princípio hermético da causa e efeito. Eu vou lê-los rapidamente para nós, extraído aqui do maravilhoso livro Kybalion, que eu sempre recomendo a leitura e a reflexão sobre
este pequeno grande livro, Caibalion. Mas vamos lá. O princípio da causa e efeito enuncia que toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. E aqui ele fala, no Hermes o Trismegisto não fala da lei dos homens, e sim da lei maior, que a tudo e a todos rege. Seguindo com o enunciado do princípio da causa e efeito. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Ou seja, não existe acaso, como eu acabei de lhes falar. Seguindo e finalizando aqui o enunciado da causa e efeito. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Não é? É um intrincado realmente, é uma complexidade grande, não é? De relações de causa e efeito. Isso nós falamos, né, no Oriente é conhecido como a lei do karma, nas tradições orientais. Mas veja o que nos diz Hermes o Trismegisto. Nada escapa à lei, tá certo? Então, lançada a premissa aqui do princípio hermético da causa e efeito, vamos pensar o seguinte, pessoal, vamos refletir um pouquinho. Nada é por acaso, tá certo? E tudo que acontece no mundo, no nosso dia a dia, seja a coisa mais bobinha, trivial do dia a dia, ela tem um significado. Nada é por acaso. Ela tem uma finalidade. Por mais bobinha que seja, por mais trivial que seja. E o que acontece, pessoal? A vida, o mundo, a divindade, as hierarquias criadoras, elas, vamos dizer que elas se comunicam conosco. Se comunicam conosco, mas é através de um outro tipo de linguagem. Não é a nossa linguagem, a linguagem da forma como nós conhecemos. É através de linguagem simbólica. E, infelizmente, nós estamos cada vez mais distantes do simbolismo das coisas. Nós nos apegamos muito às aparências e esquecemos da essência. E vejam, o simbolismo ele está relacionado à essência. E a essência das coisas é onde está a verdade, onde está mais próximo da verdade. O que nós vemos na aparência das coisas, ela revela muito pouco. Não vou dizer que é de todo falsa, de que é de todo ilusória, uma maia. Não. Tá certo? Mas, com certeza, está bem distante da verdade, da essência. Por isso que nós temos... Daí vem, inclusive, até o ensinamento bíblico, não é? De Jesus, do mestre Yoshua, quando ele fala para não julgar, não é? Não julgais para não seres julgados. Nós não sabemos o processo que está envolvido com relação a uma pessoa, com relação a uma situação. Nós não entendemos a relação de causa e efeito e nos arrogamos no direito de julgar a torto e a direita, tudo conforme as aparências. Né? E com isso nós acabamos errando mesmo. E aí vivemos, portanto, num jogo de aparências. Estamos num momento em que as aparências, as maias, né, que são as ilusões das aparências, imperam no mundo, imperam nas nossas vidas. E isso, embora não possa parecer complicado, né, e realmente num primeiro momento, pessoal, porque justamente, né, a gente começa a ver as relações simplesmente a julgar pelas aparências, muitas vezes isso leva até a uma desesperança, não é? Com o mundo, com o futuro. Mas vejam o seguinte, estamos também dentro de um jogo de polaridade, existe o princípio hermético da polaridade que não nos deixa mentir, não é? Luz e sombra sempre. E, portanto, o que acontece? Estamos num momento realmente podemos falar assim, né, na linguagem iniciática, na linguagem hermética, de báculo como construção, espada como destruição, como corte. Tá?
Ou o báculo como construção e a espada como destruição. É o construens e destruens da alquimia. Nós estamos num momento de espada, estamos num momento de destruens, é um fim de ciclo. Mas, ao mesmo tempo, um novo estado de consciência, um novo mundo está ressurgindo, está nascendo, está renascendo. É um momento de reconstrução. Então existe o lado do rigor com a espada, que está mais forte no momento, mas existe o lado do amor também. Até eu faço aqui uma meia-culpa com relação ao programa da semana passada, que foi no dia sexta-feira, dia 10 de fevereiro, e eu falei que era uma data auspiciosa. E acabei, o tempo não permitiu, porque o tempo voa, já estamos quase na metade do programa, mas então eu aproveito para falar hoje. Porque 10 de fevereiro de 1935 é uma data extremamente importante, porque é a data do nascimento, tá? Do nascimento de duas grandes consciências, de dois Budas, duas consciências búdicas, tá certo? Que são chamadas de Akidorje, que é a face da espada, e Akigorje, que é a face do báculo, a face do amor. Akidorje é o cavaleiro das idades. Ele tem uma relação muito forte, simbólica com São Jorge. Vejam até o próprio nome, né? Akidorje, São Jorge. São Jorge que é ligado a Marte, não é? Tem o santo guerreiro, né? A força de Marte, ao mesmo tempo uma conexão muito grande com a Lua também. Dentro desse universo simbólico da astrologia e do tarô. Então, Akidorje é a espada, não é? E Akigorje é o báculo, é o amor. Akidorje é a face do destruens e Akigorje é a face do construens. Eles são os colunas de quem? De Maitreya, do novo Buda da Era de Aquários, da nova consciência avatárica. Toda a manifestação avatárica ela é necessariamente trina, porque 3 é o número da manifestação. Tá certo? Então, é Maitreya no meio, no seu aspecto dual, né, como a geminidade espiritual. Existe sempre a face masculina e feminina, como nós chamamos de Apavanadeva e Mitradeva, tá certo? São, vamos dizer, as duas... os dois aspectos de Buda, da consciência búdica de Maitreya, o Buda da Era de Aquários, e seus dois colunas, a manifestação trina, a face do rigor, Akidorje, a face do amor, Akigorje. Nós estamos numa fase de Akidorje, de espada. Quem está no comando do nosso ciclo evolutivo no momento é a face do rigor, é Akidorje. Pois bem, pessoal. Aí vejam o seguinte, a sabedoria hermética, a tradição nos fala, não é, que nada, além de nada ser por acaso, tudo, não existe nada que exista simplesmente como uma forma de utilidade, ou tudo que existe são aspectos ou projeções do próprio todo, do próprio eterno, tá certo? De Deus, tá? Aspectos. Então vejam o seguinte, projeções, aspectos, o próprio globo Terra, a nossa mãe Terra, portanto, ela é uma projeção de Deus. Ela é uma projeção do Criador, da mente cósmica criadora. E aí eu evoco o primeiro dos princípios herméticos, que é o princípio do mentalismo, que diz que tudo existe dentro de uma grande mente cósmica. Tá certo? Pois bem, pessoal. Então o nosso planeta Terra, nosso globo Terra, é um ser vivo. É um ser vivo. A mãe natureza é um ser vivo. E todo ser, ele possui, não é? Fazendo fazendo uma correspondência. Aí evoca o princípio da correspondência. Nós, seres humanos, nós somos trinos também.
como corpo, alma e espírito. Não é? Na tradição grega, né? Na tradição iniciática da antiga Grécia, o corpo é soma, a alma é psique e o espírito é nous. Essa trindade. A Terra possui o seu aspecto terreno, o seu aspecto psíquico de alma e o seu aspecto espiritual. O corpo da Terra é o que? É o próprio globo Terra. O veículo é o próprio globo, é o corpo. E a alma da Terra? A alma da Terra, gente, é chamada de anima mundi. Não é como nos diz Platão, né, em obras como A República, como Timeu. Não é? E o que é essa anima mundi? A alma da Terra é a alma de cada um dos seus 7 bilhões e 500 milhões de habitantes. Não é? E mais os ânimas do reino animal, enfim, é tudo. Tudo isso forma em conjunto a ânima da Terra, a alma da Terra. Por isso que todos nós somos interligados. Não há nada por acaso, não há nada que eu sinta, que eu pense, que eu fale, que não vai ter uma reverberação, que vai ter que é uma coisa absolutamente à toa ou sem sentido. Tudo que você fala, tudo que você sente, tudo que você pensa, ela provoca uma onda, tá certo? E que influi, não é? Que implica nessa relação de causalidade, de causa e efeito. Então nós todos estamos interligados, por isso que humanidade, o termo humanidade, ele significa o quê? Que a humanidade é uma unidade, é um todo reunida. E o espírito da Terra, a parte espiritual, é representada por Agartha e Shambhala. Já falamos aqui no Semente Abstrata em algumas ocasiões sobre Agartha e Shambhala. Agartha e Shambhala representam o coração ígneo, o coração de fogo, o sol espiritual que mora, não é? Dentro do próprio planeta Terra. É o espírito, é o eterno, é a Terra imperecível. Então, pessoal, dadas aqui esse contexto todo, falar um pouquinho do momento atual propriamente dito. Vejam o seguinte, nós estamos como eu falei, é um momentos meio complicados, né? Estranhos, complicados, aparentemente caóticos, né? Estamos num quadro de pós-pandemia de coronavírus, né? Até parece estranho, né, que há 3 anos o mundo parou, né? Parou por mais de um ano. É estranho até a forma como nós assimilamos esse processo todo, inclusive o tempo ficou, não é? Esses 2 anos eles foram muito, principalmente assim, né? 2020 e 2021 foram anos muito estranhos. A própria sensação de tempo ficou mais estranha ainda, não é? Mas enfim. Aí, pessoal, no ano passado eclode uma guerra na Europa, né? Há quase um ano, em 24 de fevereiro de 2022, a guerra na Ucrânia, que é algo que vem preocupando o mundo e deve preocupar mesmo. Não é isso sem falar na guerra na Síria, né? Que é uma guerra terrível que já dura mais de 10 anos também, ali no Oriente Médio. Agora nós vemos, no momento atual, o aumento das tensões envolvendo a China. Tudo muito estranho também, não é? Essa história dos balões chineses, as acusações, a espionagem, o que será que é? Não é? Agora está chegando a um momento, não é, inclusive de se... Está sendo debatido na imprensa, nos governos, sobre a aparição de UFOs, né? A aparição de UFOs, de OVNIs. Será que esses balões, existe alguma relação com OVNIs? Enfim, é difícil de saber. Mas vejam que isso é o que está sendo noticiado. Isso é o que está aparecendo. Imagine o que não está aparecendo. Então é algo para nós prestarmos atenção, né? Tá até falando em guerra de OVNIs, não é? Houve aparições na China, nos Estados Unidos, no Canadá, no Uruguai, né? Vamos ficar atentos.
Eu vou fazer um programa falando mais sobre isso, mas a tradição iniciática nos fala que, enfim, quando existe um aumento no aparecimento de UFOs, isso denota momentos de grande tensão mundial, principalmente quando envolve iminências de guerras, de grandes conflitos, enfim, quando a coisa está complicada mesmo, tá? Como, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, existem muitos e muitos relatos de manifestações ufológicas, tá certo? Então vamos prestar atenção. Esse fato terrível que aconteceu no começo da semana passada, que foi o terremoto na Turquia e na Síria, né? Já são mais de 40 mil mortos. Isso sem falarmos também, não é, pessoal, do incidente lamentável que ocorreu agora no dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília, não é? Muito simbólico, vamos prestar atenção. Não é? Porque isso, aqui eu estou trazendo isso com relação ao nosso país, ao Brasil. Mas vejam que houve ali um processo que envolveu os 3 poderes, não é? Executivo, legislativo e o judiciário, não é? Que foram vandalizados. Não existe nada por acaso. Princípio hermético da causa e efeito. Vamos refletir sobre isso, tá? Brasília, não é? A tradição iniciática nos fala Brasília como a capital do 3º milênio, tá certo? Mas é de um novo mundo, não é? É a capital determinada por lei, não é? Como tendo um papel muito importante nesse novo ciclo de Satya Yuga relacionado à missão do Brasil nesse novo processo também, que não é pequena, que é muito forte, é muito séria também. Tá certo, pessoal? Bom, falando isso, então, essas estranhezas, não é, desse momento atual, não vai dar para desenvolver cada uma delas, mas eu proponho aqui reflexões. Vamos voltar a falar mais sobre isso nos próximos programas, não é? Estamos chegando aí no Ano Novo Astrológico, não é? Em 21 de março. Existem muitas configurações astrológicas que chamam muito a atenção no momento. Toda a parte simbólica, olha, você veja a parte simbólica que eu estava fazendo referência, olha quantos exemplos eu trouxe aqui, não é? De coisas importantes. E vamos prestar mais atenção também até nas coisas menorzinhas do nosso dia a dia, nas coisas que estão acontecendo no nosso país, no nosso mundo. É momento de atenção, pessoal. Muita atenção. Inclusive para nós nos prevenirmos, para sermos menos afetados ou não afetados, ou menos afetados pelos processos mais complicados, e também para aproveitarmos a consciência que está surgindo, né, que está cada vez se tornando mais latente, mais patente, aliás, mais forte, que é a consciência de Aquário, que é a nova consciência, a consciência dos próximos 2 milênios, tá certo? E é o processo de construção, de construens. E aí, pessoal, eu fecho aqui a nossa reflexão, enfim, vamos prestar atenção, né, nesse processo. É necessária uma nova configuração geopolítica mundial, isso é fato. Então aí nós vemos a Rússia, a China, os Estados Unidos, não é? A Europa Ocidental, tá certo? Esse jogo de forças, né? Você vê esse aumento também da tensão entre Estados Unidos e China, tudo isso, vamos prestar atenção, né? Vamos ver o que vai acontecer, tá certo? E o papel do Brasil, porque o Brasil tem um papel muito importante nesse novo contexto, tá certo? E aí, pessoal, eu fecho aqui, antes de fechar, portanto, o programa, eu quero só deixar um recadinho de que o curso peregrino da Sociedade Brasileira de Obiose, que é o preparatório para os graus, a porta de entrada para o nosso colégio iniciático, ainda há vagas, inscrições estão abertas no departamento do Sumaré, Zona Oeste de São Paulo, o departamento de onde eu faço parte e onde eu sou instrutor. As inscrições ainda estão abertas. As aulas são todas as quintas-feiras, das 20 horas até as 21h30.
aproveite e faça a sua inscrição pelo WhatsApp no número 11 99 112 1707. 11 99 112 1707. Esperamos por vocês lá. Uma boa noite e uma excelente semana a todos.